Vamos hoje, pessoal, fazer a questão de número 165 do Caderno Azul da prova do Enem de 2025, questãozinha de estatística. Tem que tomar cuidado nela aí para não cometer um erro, hein? Em um estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos de 11 pessoas. Para testar uma nova medicação, será escolhido um grupo no qual a maioria das mulheres tenham idades entre 20 e 30 anos. Os demais grupos tomarão placebo ou medicações já existentes no mercado. O quadro, parcialmente preenchido, informa alguns dados relativos às idades das mulheres desse grupo. Mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos, porque apenas com os dados apresentados no quadro foi identificado um grupo que certamente atendia ao critério dessa escolha. O grupo escolhido foi. Qual é o critério de escolha? Que a maioria das mulheres tem idade entre 20 e 25 anos. Entre 20 e 30 anos, desculpa. Entre 20 e 30. E aí essa questão, ela pode pegar algumas pessoas, tá? Por quê? Porque quando você pensa assim, ó, grande parte das pessoas tem que estar entre 20 e 30, a primeira coisa que a gente lembra da estatística é sobre a moda. O que é a moda? É o termo que mais aparece. Então, por exemplo, quando você vê que a moda é 25, você fala, pronto, é o que vai estar ali, né? O seu termo que mais aparece está entre 20 e 30 vai ser ele. Mas não, porque lembra que eram 11 mulheres? Como eram 11 mulheres, pensa comigo o que pode acontecer aqui, ó. Você pode ter 2 mulheres com 25 anos e todas as outras com idades diferentes. E o pior, com idades diferentes, mas não no intervalo de 20 a 30. Pode ser que isso aconteça. São 11 mulheres, eu posso ter a partir de agora 19, 18, 17, você pode ter, né? Todos digamos assim, esse intervalo de pessoas. Assim como você pode ter mais do que 30, 31, 32. Então não dá pra gente garantir que é esse. E ele fala no texto que depois da tabela, ó, mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos porque apenas com os dados apresentados no quadro foi identificado um grupo que certamente atendia o critério da escolha. Aí você pensa, pessoal, então, o que eu faço? A gente pensa também na mediana, né? O termo central, se o termo central é o 25, ou se a média aqui é o 25, eu posso obter isso. Não necessariamente por causa do desvio padrão. O que significa um desvio padrão? É o quanto ele dista da média. Na média, quanto ele dista da média. É como se fosse assim, ó. Quando eu pego que o desvio padrão é 10, vamos começar por esse que é mais fácil, 10, é como se, não é exatamente, mas é como se todos os termos variassem de 10 unidades para cima e para baixo, 15 e 35. O que não pode ser garantido quando a média aqui é 25. Agora, o que significa mediana ser 25? Uma mediana 25 é que o termo central é 25. Ele não falou nada da média. Então também não posso afirmar, e o desvio padrão aqui é um desvio padrão grande, 9, também vai ficar bem distante da média. Agora vem aqui comigo, ó. A média é 25 e o desvio padrão é 1. É como se fosse um a mais e um a menos. É claro que não vai ser exatamente assim. Mas grande parte dos termos vai ficar nessa região. Por quê? Porque o desvio padrão é pequeno. Porque o nosso desvio padrão aqui é pequeno. Então, observa que se eu tenho uma região de 24 a 25, o desvio padrão sendo 1, grande parte deles vai ficar nesse intervalo. Como que eu afirmo, né? Posso afirmar. Por que eu não posso, por exemplo, ter o grupo 5, tá? Maior idade e menor idade? Porque isso não garante nada. Eu posso ter as outras pessoas aqui com 34 anos, por exemplo. Não dá para afirmar nada. Então observa comigo uma coisa. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Para que o desvio padrão seja 1, a variância deve ser 1. E o que é a variância? É a média dos quadrados dos desvios. Eu teria que pegar
todos os desvios, ó, essa variância sendo 1 aqui, o somatório dos desvios e dividir por 11. Somatório dos quadrados dos desvios, desculpa, dos quadrados dos desvios, que é a média dos quadrados dos desvios. Quando eu passo esse 11 multiplicando, o somatório dos quadrados dos desvios vai ter que dar 11. Só que eu tenho que pegar, então, 11 termos menos a média. 11 termos, ó. São 11 termos ao todo, eram 11 mulheres. Vou ter que pegar o termo menos a média, vou elevar ao quadrado e tem que dar 11. Só que se eu fizer isso para 11 termos, pensa comigo a lógica. Pensa comigo a lógica. Cada termo aqui, ó, cada termo aqui vai ter que ter, se for exemplo, primeiro eu vou pegar o x1, que é um termo, menos a média, que é 25, vou elevar ao quadrado. Vou pegar o x2 menos o 25, vou elevar ao quadrado. O x3 menos 25, vou elevar ao quadrado. E vou fazendo isso para todos, essa soma tem que dar 11. Para isso, pessoal, como eu vou fazer isso com 11 termos, é como se cada um deles tivesse que ser menor do que 1. Claro que pode ter alguém que é maior do que 1, pode, aí o outro vai ficar mais para baixo. Então essa é a explicação para uma coisa que está aqui, ó. Grande parte, quando o desvio padrão é 1, é como se a maioria dos termos ficassem entre 24 e 26. E só isso aí já matava a questão, que tem que ser a letra D de dado. D de dado.